tentador. Um dia eu vi Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus que o Senhor nos dá vitória em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Estamos aqui mais uma quarta-feira no nosso programa Momento Bíblico. Programa esse que veio para abençoar a tua vida, abençoar os ministérios, abençoar obreiros, obreiras na casa do Senhor. Seja muito bem-vindo nessa noite para mais esse programa abençoador. Que Deus abençoe tua vida, por estar conosco, por estar compartilhando, por estar nos prestigiando com a tua audiência e com o teu carinho. Continue conosco porque hoje é um tema muito abençoador, um tema que tem tudo a ver à nossa vida cristã, ao cristianismo. Tem tudo a ver com aquilo que se torna como igreja. E quando nós temos esse tema como regra de vida, nós somos mais abençoados. Compartilhe, ajude, abençoe essa obra cada vez mais. Estamos aqui diretamente nos estúdios da Sun TV Publicidade News, levando o melhor de Deus para a tua vida. Pedindo licença para entrar diante do seu lar, diante da tua casa, para estar levando uma palavra abençoada, um estudo bíblico profundo pelo tema de hoje. E eu creio que você, meu irmão, você, minha irmã, você, missionário, pastor, pastora, obreiro, profetisa, líderes, acredito que o tema de hoje tem tudo a ver contigo. Que Deus abençoe tua vida. Continue conosco em nome de Jesus. E do alto e tosco monte vi vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas, hosana ao nosso ainda sem nascido surgia um resplendor, a divina cidade, morada do Senhor. A lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos os que queriam sim podiam entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas, hosana ao nosso Rei. Hosana nas alturas, hosana ao nosso Glórias a Deus. Vamos de volta aqui, dando início desse programa bíblico dessa noite. Programa exibido pela TV Sun Publicidade, todas as quartas-feiras às 21 horas. Programa que vem para abençoar e fazer a diferença. Quero mandar a paz do Senhor para todos os irmãos, todos os obreiros, todas as igrejas que estão nesse momento nos assistindo, nos prestigiando com a tua audiência. Deus abençoe cada pastor, cada líder, cada missionário,
cada cantor, que Deus continue te fortalecendo na presença da glória do Senhor. E a paz do Senhor para todos os irmãos que estão conectados no YouTube, no Facebook, que Deus continue te abençoando, porque esse programa é para te abençoar a tua vida. Quero mandar uma paz do Senhor especial a todos os meus irmãos, amigos da Igreja Renascente em Cristo, lá do sítio de Araguá, sob a direção do nosso pastor querido, amado, pastor Ronério Charles. Aos irmãos que estão também lá em Extrema, em Minas Gerais, que Deus abençoe tua vida grandemente, ao pastor Jairo, família e a todos. Amém? E cada ministério que está nos prestigiando. Irmãos, nessa noite nós temos um tema muito abençoador. Um tema que ele vai nos trazer uma realidade, cada vez mais pelo nosso chamado. O chamado de Deus sobre a nossa vida, sobre a tua história, sobre o nosso procedimento ministerial. E a intenção desse tema, sobre esse chamado, é nos trazer um enriquecimento. E antes disso, eu quero fazer uma oração. E através dessa oração, quero pedir a Deus que Ele continue abençoando essa obra. Assim como eu peço para que você abençoe essa obra, em vossas orações, interceda por esse ministério chamado Santo TV Publicidade. Em vossas orações, interceda para o crescimento dessa obra, porque essa obra é do reino de Deus. Essa obra é para o crescimento das vidas ser alcançada pelo poder da virtude do Senhor. Amém? Vamos orar? Nosso Deus Todo-Poderoso e Glorioso, te louvo por essa oportunidade, por esse momento de estarmos juntos, Pai, unidos numa só fé, numa só palavra, numa só união, numa só junção. Que nessa noite, Senhor, a todos aqueles que têm a oportunidade vinda de Ti, de estar nos vendo através dessa televisão, que está ouvindo através da rádio, que seja abençoado, que seja frutífero, que seja abençoador a cada ministério, a cada obreiro, a cada obreira, a cada irmão, as vidas que sejam alcançadas por essa obra. Que estamos vivendo um momento, Pai, de resgate das almas e das vidas, e que a Tua igreja continue sendo uma grande ferramenta para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém? Então, hoje o tema é um tema que vai nos trazer esclarecer mais sobre aquilo que Deus tem nos chamado, que é o tema de ser um obrador ou ser uma obradora. Afinal, o que é ser um obrador? Ser um obrador é ser algo assim impactante, porque ele muda a nossa vida, ele muda a história. Olhamos para o nosso material e quando nós observamos o nosso material, nós vemos que ser um obrador é estar disposto para aquilo que Deus tem nos chamado. Ser um obrador é estar disposto para a obra do Senhor, é estar amando e ser amado. Eu amo a obra e Deus vai me amando. E quando eu estou sendo amado, eu vou encontrando motivações de estar fazendo a obra do Senhor. E haja vista que vivemos uma época, irmãos, que fazer a obra de Deus, nos momentos atuais, não é fácil. Requer muito de nós. Requer dedicação, requer atenção, requer uma disponibilidade que não é só o Espírito Santo para trabalhar em nossas vidas. Não é só uma leitura da palavra de Deus para sentirmos um verdadeiro obrador na presença do Senhor. Ser um obrador é ser um obreiro de valor. Ser um obrador é ser um obreiro que realmente lá no céu, diante do Senhor, está disposto para fazer a grande obra. Uma obra de resgate, uma obra de salvífica, uma obra que leve o nome do Senhor, com sinceridade, com carinho, com zelo, com amor, para que o nome do Senhor seja engrandecido nas pequenas, nos mínimos detalhes, nos maiores ações dentro da igreja do Senhor. E quando nós olhamos para uma questão obreiro e obreira, esse propósito de Deus é para todos, não é só para quem está no altar. Ah, mas eu sou um obreiro, você é uma obreira? Se você faz o ID de Jesus, naquele momento você é um obreiro. Naquele momento você é uma obreira do Senhor. Naquele momento você é uma voz do Espírito Santo. E quando você é uma voz do Espírito Santo, você está abençoando. E automaticamente você vai ser abençoado ou abençoada. Então,
existe uma ligação de ser um obreiro com Deus. Não é uma ligação humana apenas com o líder, mas é uma ligação de estarmos ligados com o Espírito Santo, atendendo a chamada do Senhor sobre a nossa vida, atendendo o que realmente significa ser separado para o santo ministério. Que Deus continue nos abençoando, porque a tarefa é árdua, a tarefa não é fácil. A tarefa de ser um obreiro, de ser uma obreira para o Senhor, é exigente. Precisa ter firmeza, precisa ter ousadia, precisa ter um estudo profundo da palavra de Deus, precisa ter a graça e o conhecimento do Senhor, e aonde vai trabalhando dentro de nós, onde vai nos movimentando a ser uma pessoa que consegue dividir as tarefas do nosso dia a dia, dividir as tarefas de toda a nossa correria e estarmos cada vez mais em prontidão ao ouvir do Senhor, ao ouvir a palavra do Senhor, ao ouvir a voz do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Porque quando nós nos disponibilizamos para o santo ofício, nós somos mudados e entendemos qual é a perfeita e agradável vontade de Deus no santo ofício. E quando nós temos o santo ofício, nós vamos trabalhando em vidas, vamos trabalhando para que o reino cresça, vamos trabalhando para que o reino seja frutífero, abençoador, e o nome do Senhor, a pessoa bendita de Jesus Cristo, vai sendo engrandecida, vai sendo enaltecida pelas nossas ações, dentro da casa de Deus, dentro do reino do Senhor. Então é interessante que quando nós observamos essa questão de ser obreiro na casa do Senhor, de ser um obreiro para Jesus, de ser um obreiro para Deus, nós entendemos que é necessário mudarmos para melhor, é necessário crescermos cada vez mais, para que esse crescimento não é só pessoal, seja um crescimento coletivo. E nesse crescimento coletivo, o Senhor vai operando através da tua vida, através da tua história. Glórias a Jesus. E aí você vai percebendo que a palavra de Deus, ela vai atuando sobre cada vez mais, sobre a tua vida e sobre a tua história. Quando nós olhamos o nosso material de hoje, vou pedir aqui para o nosso irmão, ser um obreiro de valor. Ser um obreiro de valor, antes de tudo, eu preciso amar a Deus e a sua palavra. Antes de tudo, eu preciso ter uma finalidade de querer servir o reino do Senhor. São formas de podermos crescermos e entender a chamada do Senhor. E aí, quando eu vou entendendo essa chamada do Senhor, eu vou atuando na igreja do Senhor com vontade, com uma gama de crescimento, com um desejo de cada vez mais ver a obra ser rica de espírito, rica da graça, rica do conhecimento, rica do ensino, rica do amor, rica das virtudes do Espírito Santo. E aí a gente vai auxiliando o líder espiritual, a qual Deus colocou. Você no obreiro, uma obreira que vai auxiliando o seu líder, para que você entenda que através desse líder que Deus colocou, você vai abençoando a vida dele pela sua aceitação, pela sua vontade de trabalhar na obra de Deus, pela sua vontade de executar o templo, o reino de Deus, ser abençoador. E aí você vai tendo as suas funções de manter a ordem na casa de Deus e as suas rotinas. E essas tarefas, como um obreiro do Senhor, seja abençoada. Haja vista que a obra de Deus exige de nós uma gama muito forte. Não fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, não fazendo a obra de Deus de vontade própria, de vontade que me agrada, mas da vontade que agrada o Senhor, que agrada o Espírito Santo. Porque quando eu vou agradando o Espírito Santo, automaticamente, se o meu líder está na direção do Espírito Santo, ele também vai sendo agradado. Por quê? É uma ligação do Pai, do Espírito, a liderança e a casa de Deus. E quando nós somos ligados nesse interesse maior de ver o crescimento do reino de Deus, a casa de Deus vai sendo abençoada. E vamos ter os motivos de ir atrás das vidas, porque se a minha casa ela estiver bem adornada, bem cuidada, automaticamente eu vou ter condições de cuidar lá fora, de ver lá fora, de estar enraizado para agir lá fora, de estar
ferramentado para usar as ferramentas lá fora, e com certeza o Senhor irá usar a quem há de direito na tua palavra e na tua obra, para que todos sejam abençoados e o reino de Deus crescente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós somos obrador, você, irmã, que é obradora, você é uma obreira do Senhor. Você tem um valor específico. Você, meu irmão, tem um valor específico na casa de Deus, no reino de Deus. Não existe nenhum momento da obra de Deus de pessoas ser dispensáveis. Todos mundos são aceitos para o crescimento. Não existe esse negócio de uns e outros. A obra de Deus é para todos. A obra de Deus é para ser abençoada por todos que foram chamados. Porque todos nós que fomos chamados para o santo ofício, para o santo ministério, precisa exercer com carinho, com o reino, de visão de reino, e não por vontade de crescimento único, próprio, porque assim o Espírito Santo não está nesse meio. Então eu preciso trabalhar na casa de Deus para que o Espírito Santo se alegre de mim, para que o Espírito do Senhor tenha vontade de Deus, vontade divina de operar em minha vida. Por quê? Porque eu estou abençoando a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo, vamos ver uma coisa interessante na palavra de Deus, que você vai ver que ser obreiro é ser valorizado e dar valor. Eu preciso valorizar a obra de Deus e ser valorizado. Olha algumas características que nós encontramos dentro da palavra de Deus, dentro desse perfil. Eu preciso estar sempre pronto para servir. É o ter e o ser. Ou seja, ter paciência na obra de Deus requer bastante. Ter uma submissão a Deus, a sua palavra e a liderança. E ter coragem, ser trabalhador, ser fiel a Deus, ser fiel ao ministério, ser fiel à palavra de Deus, ser amigo, ter uma boa capacidade de comunicação. O obreiro que não se comunica é um obreiro sem entendimento, é um obreiro sem conhecimento, porque a obra de Deus ela é coletiva, não existe obra de Deus individual, não existe obra de Deus individualizada, ela precisa ser coletiva. E o perfil de um obreiro, obrador, obradora é a paciência em administrar, a paciência de realizar, a paciência em aprender. Aprendemos um com os outros, é o que a Bíblia diz. Submissão à palavra de Deus, submissão às leis do Senhor, às escrituras sagradas, e nós vamos crescendo. Submissão às diretrizes do ministério, que você o escolheu e que Deus te chamou. Ser corajoso em administrar uma palavra de Deus, ser corajoso em falar de Jesus em tempo e fora de tempo, com sabedoria, para que o Senhor não seja o nome dele escandalizado. Então é necessário ser fiel ao Senhor, ser fiel à tua palavra. Existe fidelidade que muitas das vezes a gente faz com Deus, que não é expressa diante dos homens, diante de pessoas que estão em sua volta, mas você está sendo fiel a Deus. E Deus está te honrando, está te abençoando por causa da sua fidelidade, por causa do seu amor à sua palavra, por causa da sua existência de continuar como obreiro, como uma obreira na presença do Senhor. Ser amigo um dos outros em relação da palavra de Deus, e a capacidade de comunicação é importante, porque através disso há um crescimento, vai se desenvolvendo na palavra, vai se desenvolvendo nas escrituras. Deus te chamou como o quê? Avalie o teu perfil. Como é que você foi chamado hoje? Eu fui chamado, irmão, para cantar. Eu fui chamado para louvar. Então exercite, então pratique o santo ofício, estude sobre isso, esteja cada vez mais se preparando para isso. Deus me chamou para pregar. Deus te chamou você para pregar. Então se Deus te chamou para pregar, leia. Entenda, se aprofunde, se puder adquirir materiais para seu santo enriquecimento espiritual, adquire. A internet está aí com uma grande ferramenta para abençoar nesse ofício. Deus me chamou para administrar, então administre com zelo, com entendimento. Administre para que você seja cada vez mais abençoado nessa sua administração. Deus chamou para eu ser algo assim, secretariado da igreja. Então execute com amor, com zelo,
porque você vai ver o que Deus vai fazer através desta obra. Ah, Deus me chamou para eu estar cuidando da limpeza da igreja. Amém, glórias ao nome de Jesus. Faça com amor, com zelo. Não olhe para quem vai e para quem não deixa de ir. Se você se dispor a fazer, faça com amor, porque Deus vai te abençoar nesse sentido. E ser obreiro, muitas das vezes, não é só aquele que tem a palavra. Ser obreiro, muitas das vezes, não é aquele que tem um entendimento, que é um ensinador da igreja. Isso não é só ser obreiro. Ser obreiro é aquele que compartilha as mesmas emoções, compartilha o mesmo entendimento e conhecimento para com os outros. Não é ser individualista, não é ser uma pessoa submissa a si mesmo, escravizado de si mesmo, de tudo aquilo que Deus te deu em relação à obra ministerial, assuntos ministeriais, assuntos eclesiásticos. Seja uma pessoa que está disposto a ensinar, porque sendo assim você também está sendo ensinado. Porque você vai crescer. Isso é crescer na graça e no conhecimento, irmãos. Tem gente que pensa que crescer na graça e no conhecimento é ser uma pessoa de muita oratória, é ser uma pessoa que se expressa muito bem a palavra de Deus, que tem uma boa verbalização, que tem um bom conhecimento. Isso não é o fato principal de ser um obreiro. É o ser ajudador e ser ajudado. É necessário que ter uma vida de obreiro nos dias de hoje e precisa ter uma reciprocidade. Reciprocidade de liderança para com o obreiro. Obreiro para com a liderança. Assim se torna um conjunto. Assim se torna uma só nação. Que nação é essa? Mas a minha igreja é pequena, é apenas um salão miúdo. Para Deus é uma nação. Por quê? Faz parte de um reino enorme espiritual. Faz parte de uma nação enorme, espiritualmente dizendo. Porque o homem, ele vê, ele entende aquilo que os seus olhos estão definindo. Mas quando nós temos a visão de Deus, nós vamos entendendo o que o Senhor nos propõe em nossas mãos. E na tua mão, como um ajudador, uma pessoa que é ajudado pela sua casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos aqui o próximo material, nós vemos que a apresentação, ela deve ter uma vida de um obreiro, ele precisa ser uma pessoa de apresentação. Apresentação como? Como acontece isso? Primeiro, eu preciso ser uma pessoa santificada, disposto para que o Senhor venha me chamar e eu estar pronto a ouvir a sua palavra. Eu tenho que ser uma pessoa separada do mundo de corrupção, mesmo estando no mundo, porque Jesus disse, eu oro para o Pai, para aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo. Então nós estamos vivendo em um mundo difícil, cheio de terror, cheio de dor, vivendo um mundo cheio de problemas, mas nós não pertencemos a esse mundo. Amém? Nós pertencemos ao mundo do Senhor, ao reino de Deus. Então preciso me separar de todas essas coisas que não agrada a Deus, para que eu me sinta diante do Espírito Santo uma pessoa separada. Preciso ter autoridade de Deus sobre a minha vida, uma vida espiritual que agrada ao Senhor, uma vida espiritual que reflete sobre as vidas, uma vida de consagração, uma vida de oração, de conhecimento bíblico e uma entrega pessoal ao reino de Deus. Uma entrega pessoal ao Senhor Jesus. Porque não adianta conhecer e não se entregar. Não adianta falar que sabe, mas não tem uma entrega total. Não adianta dizer que tem, mas não é uma pessoa espiritual. Não adianta dizer que realiza, mas não é uma pessoa que se consagra. Então, todos nós precisamos nos consagrarmos. Todos nós precisamos ter uma vida espiritual para com Deus. Todos nós precisamos ter uma vida bíblica diante de um mundo impuro e corrupto, para que o exercício da palavra de Deus seja pleno em nós, pleno no ministério, pleno no santo ofício. E aí, com certeza, o Senhor será engrandecido. O propósito de Deus nas igrejas hoje é engrandecer o nome dEle. O propósito de Deus nas igrejas hoje é fazer com que Ele seja reverenciado, Ele seja adorado. E se eu não tiver essa visão, qual é o propósito que eu estou então na casa de Deus? Qual que é o propósito que eu estou tendo na presença do Senhor? Mas eu sou um obreiro, você é uma obreira. Qual é o seu propósito na casa de Deus? Qual é o seu propósito de realizar a obra do Senhor?
Por isso que precisamos realizar a obra de Deus com uma sinceridade plena, com a verdade que está sempre nos libertando da velha criatura, da velha pessoa, que sempre tenta se manifestar num mundo corrupto, num mundo de desigualdades sociais, num mundo cheio de problemas. Então sempre a velha criatura, ela quer se manifestar na vida de você que é obreiro, você que é obreira. Sabe por quê? Por causa do seu chamado. Porque o seu chamado tem valor. Pode não ter valor para algumas pessoas, pode não ter valor para uma sociedade que chama a igreja de escória, mas ele é muito valorizado pelo Espírito Santo, porque foi ele que te convenceu, foi ele que te chamou para uma grande obra. Todo mundo que está me vendo agora, você obreiro, você obreira, não se sinta menosprezado, não se sinta com um complexo de inferioridade. Entenda uma coisa, Deus te chamou para uma grande obra. A missão de Deus para a tua vida é algo muito grande e especial, para que através de você, através de mim, o Senhor seja enaltecido. Quando nós viemos para a casa de Deus e nos se reunimos como verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, existe grandes propósitos do Senhor nessa adoração. Não é simplesmente Deus nos receber na adoração e ficar por isso mesmo. Por isso que a gente tem que se entregar totalmente na casa de oração, no reino de Deus, para que o Senhor seja lembrado em todo momento na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo uma vida de sinceridade diante da palavra de Deus, deixando a palavra de Deus fluir em nossa vida. Quando nós deixamos a palavra de Deus fluir em nossa vida, há sinceridade, vivemos a verdade humana junto com a verdade de Deus, junto com a verdade plena, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós temos essa verdade, essa sinceridade, há uma disposição. O Senhor trabalha no nosso tempo, mas eu posso ter uma vida corrida e que muitas das vezes eu não consigo estar 100% prestando uma adoração ao Senhor. Mas lembre-se, você foi chamado para o santo ofício, você foi chamado para a santa obra. Então, não esqueça disso. Tudo Deus trabalha para que o nome dele seja lembrado no dia a dia, nas ações. Não importa. Lembra em Romanos? Tudo é para ele, tudo é por ele, porque sem ele nada do que existe se fez. Então, a obra de Deus é assim. Ela foi feita para que os operários, que são os trabalhadores, que são os obreiros, que são as obreiras, que tudo isso se resume numa palavra só chamada obrador, são as pessoas que têm o interesse maior de estar trabalhando para Jesus, em tempo e em fora de tempo, em situações fáceis, em situações difíceis, em situações de felicidade, em situações de tristeza. Mas o que importa é que Jesus não saia de nossa vida ministerial. E ser obreiro não é fácil. Como eu disse, é uma situação muito difícil. Vamos ver um versículo da palavra de Deus? Abra a tua Bíblia em Marcos. No capítulo 10, versículo 45, está escrito: eu preciso ser aprovado por Deus, porque o Filho do Homem também veio para ser servido. Quem é que veio? Jesus, Filho do Homem. Ele veio para ser, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus, em todo momento, ele teve várias oportunidades de dizer que ele, além de ser filho de Deus, ele era necessário ele ser servido. Mas ele deixou um grande exemplo de humildade. Ele deixou um grande exemplo de compaixão, de empatia para com o próximo, deixando para que ele não veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E quando ele veio para servir, ele veio para trazer, aí o versículo está dizendo na parte C, o resgate de muitos. Através dessas ações, há o resgate de muitos. Olha que coisa interessante. Através das nossas ações, há o resgate de muitos na obra de Deus. Como? Às vezes o resgate de muitos é dentro da obra do Senhor, dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja precisam ser resgatadas. Não é só os que estão lá fora. Vivemos um tempo difícil. Vivemos um tempo em que as pessoas dentro da casa de Deus precisam também estar sendo resgatadas. Porque a opressão, as lutas, as dificuldades, as adversidades estão tomando conta de um psicológico espiritual muito grande.
fazendo com que as pessoas, mesmo estando na igreja, não se sinta como igreja. Mesmo estando na igreja, não se sinta amado, não se sinta valorizado. E isso é perigo, porque ele veio para servir, ele veio para abençoar. E nós temos esse propósito, para abençoar e servir um ao outro. E quando nós temos esse procedimento de vida, esse procedimento ministerial, a casa de Deus é uma casa abençoada. Aí sabe uma coisa que começa a acontecer? Os milagres. Ah, mas Deus trabalha na minha vida. É um milagre. Deus trabalha, é um milagre. Esse é um milagre básico que Deus tem para nós. Agora, aqueles milagres que nós ouvimos falar, aqueles milagres que às vezes presenciando em algum lugar ou outro, de ver cego ver, de ver mudo ser restaurado, de ver pessoas que estão ali com uma deficiência física ser restaurado, ser curado. Isso é para poucos, irmãos, nos dias de hoje. Mas por que está sendo para poucos? Porque a trajetória de muitos ministérios, de muitos obreiros e obreiras tem mudado. O foco principal de muitas situações tem mudado. E muitas das vezes, não é porque Deus não realiza essas obras em minha vida, significa que eu não fui chamado. Não é isso. É porque às vezes precisa eu entender qual é o meu chamado. Qual é o meu espaço na obra de Deus. Tem coisas que Deus não vai me usar. E tem coisas que Deus vai me usar. Tem coisas que Deus vai te usar. E tem coisas que Deus não vai te usar. Às vezes você pensa, mas a obra de Deus precisaria ser sempre completa sobre a minha vida. Mas não é. Por que que não é? Porque nem tudo Deus vai fazer para com a minha e com a tua vida. Tem coisas que eu não estou preparado para esse santo ofício, para esse tipo de uso divino. Tem coisas que eu preciso entender e me preparar para isso. Tem coisas que eu preciso buscar para isso. Eu preciso entender cada vez mais a minha chamada. Você precisa entender cada vez mais a tua chamada no Senhor. Se Deus te chamou para você, para ensinar, não significa que agora você tem que agir no ministério de louvor. Não misture a situação e vice-versa. Porque já pensou o que seria das igrejas se todo mundo só pensasse em pregar? Já pensou o que seria das igrejas nos dias atuais se todo mundo só pensasse em louvar? O que seria do alimento? O que seria do pão? Se todo mundo só pensasse em pregar e louvar, e como ficariam os outros departamentos da casa do Senhor? Então todo mundo foi chamado para tarefas abençoadoras, para que o reino de Deus, além de crescer, a casa de Deus seja adornada, cuidada pelos seus filhos. Esse é o propósito e o projeto de Deus. Então, quando nós falamos de milagre, é dessa forma. Nem todo mundo vai ser usado com milagres impactantes. Essa é uma realidade. Observe como estamos vivendo nos dias de hoje. Observe como estamos notando as situações do dia de hoje. Ou seja, dá a entender que o propósito de Deus não é que cessou os milagres. Se eu falar que cessou os milagres, eu estou ridicularizando a palavra. Os milagres estão aí. Agora eles são executados da maneira que Deus quer, da hora que Deus quer e no momento certo. Então, pensamos uma coisa interessante. Agora não é tempo de determinados milagres. Agora é tempo de busca. Agora é tempo de comunhão. Agora é tempo de aproximação. Agora é tempo de sinceridade. Agora é tempo de verdade. Agora é tempo de estarmos unidos juntos numa só fé, para que o reino do Senhor cresça e o Senhor seja único em nossas vidas. Para que todo o desejo de veneração que não agrada a Deus, que o mundo oferece, saia e somente Deus seja o único e o primeiro sobre a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver um versículo da palavra de Deus? Em Lucas, a qual ele escreveu, segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, versículo 42 e 43, dois versículos para a nossa meditação, que nos traz um esclarecimento bem profundo de uma fidelidade. Quem, pois, o administrador fiel e sensato, em que seu senhor encarrega? Primeira coisa, estar encarregado do santo ofício. Não posso fazer a obra de Deus com medo. Não posso fazer a obra de Deus tímido. Não posso fazer a obra de Deus sem vontade. Não posso fazer a obra de Deus sem entendimento. Eu fui encarregado, você foi encarregado para fazer a obra como um mordomo, como um administrador. Encarregado, sensato.
Quantas pessoas estão insensatas nos dias de hoje? Quantas pessoas estão extremamente insensatas, não entendendo a perfeita vocação, não entendendo o perfeito chamado. E através dessa situação, não entendendo a voz de Deus, acaba se chamando. Ou seja, é para eu ser chamado, é para você ser chamado, e não para eu me chamar na presença de Deus. Quando Deus me chama, tudo vai bem. Tem os ossos do ofício, tem muitas coisas. Mas quando eu me chamo, eu acabo pegando uma provação pelas mãos. E eu acho que Deus está no negócio. Mas não, Deus não está no negócio. Porque eu peguei uma situação achando que Deus estava, mas Deus não estava. Então eu preciso ser sensato na obra, na presença do Senhor. E aí continua. Para que o seu servo administre com sua porção de alimento no seu devido tempo. Versículo 43. Bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Olha aí. Quando Jesus vier, fazendo assim. Fazendo o quê? A obra. A exegese desse versículo 43. Fazendo a obra. Assim. Do jeito que Ele te chamou. Do jeito que Ele te escolheu. Do jeito que Ele acreditou e confiou nas tuas mãos. É nas tuas mãos que tem o poder. As pérolas de Deus estão em você, está em nós. Somos vasos de barro, não é assim? E dentro desse vaso de barro, as pérolas do Senhor. Então eu preciso cuidar para com que a palavra de Deus, além de me libertar, além de me alimentar, além de mudar a minha vida, eu preciso cuidar essa palavra de Deus para que ela seja executada cada vez mais em mim. Porque eu fazendo isso, eu vou tendo um perfil de um obreiro que Deus se agrada na obediência, no amor, na virtude e na graça do Espírito. Isso é importante. Isso é importante. Você que é obreiro, você que está chegando agora como obreiro, você que aceitou aquele chamado do seu líder de ser obreiro, entenda que ser obreiro não é brincadeira. Ser obreiro é uma decisão importante. É um perfil de vida que envolve o espiritual e o seu físico e o seu material. Ser obreiro não é fazer de qualquer jeito. Ser obreiro não é ser relaxado. Ser obreiro não é ser uma pessoa que não tem entendimento do que significa ser um obreiro e ser uma obreira. Ser obreiro é uma regra de vida poderosa, porque você está lidando com vidas, você está lidando com a palavra. E através disso, o refrigério de Deus, do Espírito Santo, vai trabalhando sobre esse obreiro e essa obreira, para que as revelações, para que o entendimento do Senhor sobre a tua vida seja poderoso. Isso é importante, isso é o santo ofício. Louvado seja Deus. Bem-aventurado quando Jesus estar indo, voltando e te encontrar assim. Valorizando o teu chamado, valorizando o santo ofício. Tem muita gente que já não está mais valorizando. Tem muita gente que já esqueceu o que é isso. Eu sou obreiro, mas eu não me sinto obreiro. Sou obreiro, mas eu não tenho mais o desejo de ser obreiro. Então, para não fazer uma desfeita e não para desagradar, continua tocando uma obra, às vezes fraudulosa, uma obra cansada, uma obra desmotivada. E Deus não chamou para ser assim. Deus chamou todos, vem quem quer, vem quem aceita, porque vindo terá uma mudança e será abençoado. Irmãos, que privilégio, observe, que privilégio você, irmão, você, minha irmã, de ser um obreiro, uma obreira da casa de Deus, está representando o santo ministério da casa do Senhor. Que privilégio que você tem só de saber que Deus te chamou, que Deus te viu, tirou das mãos do inimigo, nos resgatou. Não foi para ficar cansando, esquentando o banco, mas foi para fazer a obra do Pai. Que privilégio, irmão. Você foi visto entre milhões e Deus te chama para esse entre milhões seja uma grande ferramenta na obra de Deus. Vamos ver um outro versículo da palavra de Deus? Quando eu tenho paciência, quando eu sou chamado, eu preciso ter amor. Fazer com amor. Mateus do capítulo 22, versículo 37, está escrito: E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus sobre todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, meu querido irmão, observe,
como é importante. Quando eu faço a obra de Deus por amor, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Deus é o primeiro. Vivemos uma época que Deus, nem sei qual é o plano que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Obreiro e obreiras. Vivendo uma época em que Deus é apenas tratado como um colega de classe, como um colega religioso. E Deus não chamou a nós para isso. Vivemos a época dos oportunistas, dos fraudulosos, dos fraudulentos, das pessoas que envergonham o Evangelho, das pessoas que relaxadamente fazem a obra de Deus, das pessoas que não estão nem aí para com o próximo, não estão nem aí para o crescimento do reino. Vivemos uma época difícil, irmão, e essa dificuldade, às vezes tem gente que pensa que é só lá no mundo, mas não. Vamos tomar cuidado, vamos refletir, para que isso não venha estar dentro da nossa casa, para que essa dificuldade espiritual, essa dificuldade do santo ofício não venha estar dentro da nossa casa. Quando eu falo casa, não é a minha casa física somente, é a minha casa espiritual, é a minha vida espiritual, é a minha vida espiritual que, sendo obreiro, tem cansaço, tem dores, tem choro, tem prantos, tem tanta coisa difícil. E às vezes a gente fica se lamentando. E Deus nos chamou não foi para uma vida de lamentação e nem uma vida de derrota. Às vezes, por isso que a gente tem que ter uma vida de visão de Deus, de orientação do Espírito Santo, para que tudo vai bem, mesmo com dificuldades, mesmo com a rejeição, mas que tudo vai bem. Sabe por quê? O seu espírito está bem, a sua alma está bem. A pior coisa que tem para o ser humano é a dor na alma e a dor no espírito. Então, quando nós temos uma alma abençoada, que vai bem, alimentada, certificada pelo Senhor, o meu espírito vai bem. E quando os dois vão bem, o meu corpo, a tendência também dele é ir bem. Por quê? Saúde. Vou tendo saúde. Quantas pessoas estão sem saúde nos momentos atuais? Estão morrendo. Pessoas dentro da casa de Deus estão morrendo. Não é só uma morte espiritual, é uma morte física. Estão morrendo na ansiedade, estão morrendo na preocupação, estão morrendo pela falta de apoio, estão morrendo pela falta de união, pela falta de amor, estão morrendo. Por quê? A palavra, o sentido obreiro, já não existe mais. Ajudando um ao outro. Quando eu ajudo o ministério, eu também vou sendo ajudado. Quando eu ajudo as pessoas que compõem a obra de Deus, eu também vou sendo ajudado. Porque o meu estado feliz, o meu estado único interno vai sendo abençoador. Sabe? Aquela sensação de alegria, sabe aquela sensação de felicidade por estar fazendo algo que Deus já tinha determinado, amando a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a virtude da alma, louvado seja o nome do Senhor, e de todo o seu pensamento. É necessário, o obreiro, obreira, todo o seu pensamento para o Senhor, todo o seu pensamento para o santo ministério. Deus colocou algo na tua mão, faça com todo o seu pensamento, faça com todo o seu amor, porque vai crescer, mas é preciso investir. Se eu não investir, não vai crescer. Deus faz crescer se eu me envolver no crescimento, e aí vai ser bênção e vitórias. É isso que a tua casa precisa acontecer. Na minha casa precisa acontecer o crescimento espiritual, o crescimento abençoador. A minha casa de oração, de Deus, precisa crescer. Não é só conhecer em versículos, palavras. Conhecer é crescer no amor. É conhecer cada vez mais as virtudes que Deus opera dentro de uma casa de oração. Em saber que a oração, a palavra, a libertação são os conjuntos para um crescimento, que aí eu vou me envolvendo como um amor na obra de Deus. Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia em Mateus, vamos ver o próximo versículo, Mateus no capítulo 9. Confere comigo aí, 9:35. E percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando. Igreja que não tem ensino, obreiro que não tem ensino, é um obreiro mirrado. Certa feita um obreiro disse para mim que não gosta de escola bíblica dominical. Eu fiquei pensando, que obreiro é esse? Não é um pré-julgamento, mas é um perfil. Obreiro que não gosta de ensinamento é um obreiro mirrado.
Porque é através do ensinamento que ele vai aprender a crescer. É um obreiro anêmico espiritual. É um obreiro que não sabe o que fala. É um obreiro que não tem visão das coisas, das profundidades. Sabe aquelas pessoas que só apenas o seu conhecimento é o que está certo e os demais não está? A Bíblia diz que a gente tem que aprender um com os outros. Ensinando Jesus todas as aldeias, percorrendo em todas as sinagogas, que são hoje, podemos dizer, os templos, as igrejas deles, e pregando o evangelho do reino. Olha aí o versículo. E curando toda a enfermidade e a moléstia entre os povos. O que é isso? É porque o poder da palavra acontece. Você medita, a palavra de Deus acontece. Você medita, a palavra de Deus vai trabalhando dentro de você. Você medita e a palavra de Deus vai te transformando, te dando conhecimento disso. E aí você vai com aquela vontade de abençoar a obra. E com certeza a sinceridade e a verdade vai estar em você de fazer a obra de Deus, ajudando um ao outro, ajudando a sua liderança. Detalhe, quando nós somos obreiro de Deus, a liderança ela ajuda e ela é ajudada. A liderança ela abençoa e ela é abençoada. Agora, quando não tem essa reciprocidade, não existe valorização. Por isso que tem muitas pessoas assim, que são desvalorizadas em vários ministérios. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma época de desvalorização. E através dessa desvalorização, ela só tem a promover uma coisa, a tristeza, a frustração espiritual. Porque muitas das vezes coloca Deus à prova, coloca Deus sobre a linha desse tempo, sobre essas atitudes entre a liderança e entre os obreiros e liderança. Então, o ministério ele precisa caminhar debaixo de uma visão do Espírito. Quando essas coisas acontecem, é porque o Espírito Santo não está mais atuando. Ou se está atuando, ele tenta atuar para que isso mude, para que essa obra cresça, para que essa obra seja frutífera, abençoadora, para que honre o chamado do Senhor. Por isso que vivemos tempos difíceis dentro da igreja do Senhor. Muitos dizem que querem ser, mas não são. Muitos dizem que têm, mas não têm. Muitos dizem que faz, mas na verdade deixa para os outros fazer. Muitos dizem que opera, mas na verdade passa para o outro operar. Então vivemos tempos difíceis, irmãos. Mas quando nós temos a sublimidade de palavras, quando nós temos o enriquecimento de Deus, nós entendemos aquilo que Deus tem para aquele lugar, para o seu lugar, o que você está fazendo, para Deus ser abençoador na tua vida. Olha a palavra de Deus em Salmo, no número 69, versículo 9. Pois o zelo da tua casa me consumirá. Em algumas Bíblias está escrito me devorou. E a afronta dos que se afrontam cairão sobre mim. Então, irmão, obreiro, você que é obreiro aí, você que só gosta de pregar, você que só gosta de falar, só vai para a igreja se for para ensinar, não é verdade? Você que está nesse perfil aí, Deus te chama para você ter zelo. Zelo da casa de Deus. Deus te chama para você ter zelo pelas vidas. Deus te chama para você ter zelo pela obra. Deus te chama para você ter zelo pelos irmãos. Não é só zelo no teu momento. Não é só zelo na tua obra, naquele espaço que você vai atuar. O contexto é geral. O contexto é para todos. E Deus te chama para essa verdade. Hoje, Deus te chama, nesse programa que você está vendo, para uma verdade. Para você abrir os seus olhos enquanto é tempo e enxergar a verdade bíblica do que é realmente ser um trabalhador para Jesus. Faça com amor, faça com zelo, faça com vontade, amando e sendo amado, valorizando e sendo valorizado. Faça isso e você vai ver as coisas acontecer de uma forma poderosa sobre isso. Louvado seja Deus. O zelo da tua casa me consumirá. Por quê? Porque eu estou sendo zeloso para as coisas de Deus. Zeloso para o nome do Senhor ser engrandecido. Zeloso para que o Senhor seja cada vez mais o primeiro da minha vida. Entendeu? Você que é obreiro aí, você que é obreira, lembra de uma coisa. Jesus tem que ser o primeiro em tudo sobre a tua vida. Não é você que tem que ser o primeiro. Não é as suas ações que tem que ser primeiro. Não é a sua vontade que tem que ser primeiro. Haja vista que a minha vontade tem que se unir com a vontade de Deus. Eu tenho que fazer a ligação.
Se a minha vontade está abaixo da vontade de Deus e as duas trabalham juntas, eu sou abençoado. Eu sou rico da presença do Senhor. Eu sou rico do Espírito Santo. Eu sou rico da palavra de Deus. E quando eu tenho essas verdades, eu vivo o melhor de Deus. Qual é o melhor de Deus? Tem gente que pensa que o melhor de Deus é ter posses, ter isso, ter aquilo. O melhor de Deus é ter o unigênito do Pai. O melhor de Deus é ter Jesus sobre a nossa vida. O unigênito, aquele que Deus tinha de melhor. Qual era o melhor de Deus? O seu Filho amado, que foi lá lançado, disponibilizado para fazer a obra do Pai. A vontade de Jesus é fazer a obra do Pai, não foi? Então, quando nós temos essa vontade, você pode abrir a Bíblia em primeiras cartas aos Coríntios, aí no próximo versículo, primeiras cartas aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, que quando nós temos esse amor, esse desejo e essa gama, essa vocação, nós não se sentimos envergonhados de falar do Senhor, de transmitir, anunciar o Evangelho de Deus. Tem gente que tem medo, vergonha de anunciar o Evangelho, mas não tem medo de falar outras coisas. Não tem medo de falar coisas que o mundo vai ensinando. Então é uma luta espiritual. Você é mais forte do que isso. Você é muito mais forte do que essas coisas que o mundo vai oferecendo e ensinando para as pessoas refutar a palavra e esquecer de Jesus. Então, quando nós aceitamos o Santo Ofício, quando nós se dizemos que somos crentes, quando nós se dizemos que somos evangélicos, quando nós se dizemos que somos servo de Deus, essa forma de vida, essa forma espiritual de vocação, eu não preciso me envergonhar do Evangelho do Senhor. 9,16 de 1 Coríntios está escrito, porque eu não devo, porque eu anuncio o Evangelho que não tenho de me gloriar, pois porque me imposta essa obrigação, olha aí, e não é uma coisa de opção, uma obrigação, Paulo dizendo, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para a santa vocação. Deus te chamou para a santa vocação, para ser feita com vontade, para que não é para eu e você se gloriar, é para Ele ser glorificado. Se eu tiver que me gloriar, eu tenho que me gloriar nas minhas fraquezas, eu tenho que me gloriar nas minhas falhas, porque elas foram cobertas para a glória de Deus. Eu tenho que me gloriar para que o Senhor seja primeiro através dessa minha glória própria. E quando eu tenho uma glória própria, não é eu expandir para o próximo, é dentro de mim. E quando eu vou analisando e você faz uma reflexão da tua vida, você que foi chamado para o Santo Ofício, você vai entendendo, olha o que Deus fez com você. Olha a sua forma de vida hoje, que Deus tem realizado. Tem gente que pensa, porque não aprendeu ainda uma coisa interessante. Quando eu não era de Jesus, eu tinha uma vida. Agora que eu tenho Jesus, Jesus colocou lá uma função, a liderança colocou uma função, aí a minha vida ficou difícil. Entenda uma coisa, toda obra tem uma adversidade, toda obra tem dificuldades, mas sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Somos todas essas coisas, somos mais do que vencedores, porque Ele nos chamou para a vitória. Vitória não é aquela que a gente está acostumado a ficar ouvindo dentro da igreja, não. Receba a vitória, receba a vitória. Não, não é isso não. Isso aí é um contexto de uma palavra pregada, ou direcionada pelo Espírito, ou não. Mas a vitória do crente, sabe qual é? É viver uma vida em Cristo. Todo dia do seu nascer, do seu abrir os olhos, colocar o pé no chão e andar, já começa a vitória. Já começa a execução da vitória de Deus sobre a tua vida. E quando você vai deitar ao seu descanso, no fim da noite, você pode dizer, o dia foi uma vitória. Agora vem a outra etapa da vitória, que é a parte noturna. Louvado seja o Senhor. É isso que nós precisamos entender. O que é vitória? O que realmente significa o contexto, a exegese, a hermenêutica, a homilética da palavra vitória. E quando nós entendemos todas essas coisas, nós entendemos que Jesus, Ele está acima de tudo isso. Porque Ele está diante do Pai e está em nós. Então aí o seu ministério, meu irmão, vai ser abençoado. Porque Jesus está acima de todas as coisas. Vai mudando o nosso entendimento, vai mudando o nosso conhecimento. E aí a gente vai entendendo que a outra hora tinha uma vida.
e toda aquela, achando aquela certa frustração, é outra vida, porque Deus trabalhou. Glórias a Deus. Paulo diz, ai de mim se não falar o evangelho. Observem como é uma grande responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Vamos para o próximo versículo? Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Olha aí, de todo aquele que nele crê. Então, quando eu creio, eu não me sinto envergonhado. Quando eu creio, eu sinto o poder de Deus. Quando eu creio, eu sinto a salvação de Deus. Quando eu creio, eu sinto que, como ele finaliza nesse versículo, primeiro os judeus e também os gregos. Olha que coisa interessante. O evangelho foi feito para ser acreditado, que é o crer. O evangelho foi feito que após estarmos crendo, nós vamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos vivendo esse evangelho de poder, as maravilhas de Deus vai acontecendo. Sabe qual é a principal maravilha de Deus que tem que acontecer na vida de um obreiro e da obreira? Mudança de vida, santificação, está disposto para o santo ofício, mudança de intelectualidade, mudança de razão. E quando nós temos isso como um grande efeito sobre a nossa vida, nós estamos dispostos para que o Senhor seja o nosso mestre, o único, supremo, o majestoso sobre todas as nossas causas. Causa, Jesus tem que ser o primeiro sobre todas as nossas causas. Tudo, não importa, desde as pequenas até as maiores, Jesus tem que ser o primeiro. Louvado seja Deus. Então a salvação é para quem crê. Quando eu creio, for batizado, serei salvo. Preciso ser batizado. Obreiro precisa ser batizado. E se não for batizado, não é obreiro. Precisa ser batizado nas águas. Precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Quanta gente está sendo chamado aí, ó, sem batismo com o Espírito Santo. Quanta gente está sendo chamado como obreiro, que não sabe nem manejar uma palavra, porque tem vergonha, porque não expressa o seu conhecimento que aprendeu. Quanta gente enganando, quanta gente sendo enganado, quanto persuador está tendo por aí. Se a gente tomar cuidado, entra dentro da nossa casa. Precisa ter cuidado, para que a visão de Deus abra os nossos olhos e esclareça todas as coisas. Quantos oportunistas estão usando a palavra de Deus e dizendo que é de Deus? Cuidado, irmão. Raposa está em tudo que é lugar aí. Lembre-se, nós somos do átrio do Senhor. A raposa sempre quer se envolver para fazer desordem, para fazer bagunça, para fazer um disse-me-disse, para que haja falácia, para que haja discórdia. Esse é o projeto da raposa. Esse é o projeto da raposa, que vem para separar, que vem para atribuir pensamentos negativos, que vem para atribuir pensamentos maus, para que não haja o amor e a afeição e a empatia. Esse é o projeto da raposa. Sabe qual é o projeto da raposa nos dias de hoje nas igrejas? A risadaria, a chocarrice, a discórdia. O irmão vai pregar, o irmão vai ensinar. Não vou, não quero, não aceito, porque é A, porque é o B, porque é o C. Precisamos acabar com isso, irmão. Precisamos ter visão de reino. Precisamos ter visão de Deus sobre a nossa história. O amor de Deus tem que brilhar sobre você, meu irmão. Sobre você, obreiro, obreira, que anda nessa situação. Sobre você, membro, que também é um obreiro, que executa a obra de Deus de uma certa forma e está sendo nesse espaço de execução como um obreiro. Tenha visão de Deus, tenha discernimento. Se você não tem, peça, Ele vai te dar. Ele vai abrir os seus olhos. Você que é líder, cuidado. Cuidado quem você deixa pisar no santo altar. Cuidado, porque a raposa, ela pode pintar o seu pelo de branco para enganar a tua visão. Fique esperto, fique atento. Deixa Deus esclarecer todas as coisas. Deixa Deus operar de uma forma poderosa para que você entenda quem é e quem não é. Porque aquele que está de engano não permanece na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o próximo versículo? Precisa ter testemunho de vida. É o que está em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Precisa ter testemunho de vida. Obreiro que não tiver testemunho de vida,
não pode ser considerado como alguém que tenha a licença de estar em cima de um altar santo e manejando a santa palavra. Olha só o tesouro que está nas mãos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Olha aí. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso é para nós hoje. Isso é para nós que estamos aqui. Glórias ao nome de Jesus. Isso é para nós. Recebereis a virtude. O que é virtude? Poder. Receba o poder do Espírito Santo, que através desse revestimento você tenha a visão de Deus na sua vida ministerial. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos que estão compartilhando aí. Compartilhe esse projeto, esse trabalho. Estamos aqui nessa noite, glórias a Deus, nos estúdios da Santa TV Publicidade, levando o melhor de Deus para a tua vida, para a tua casa. Aqui é um local que nós temos uma direção de aprendermos de Deus uma palavra abençoada, uma programação abençoada, para o enriquecimento espiritual, para que a igreja seja diferente. Nós, como igreja, nós temos esse grande hábito, de dizer, eu sou igreja de Jesus, sou igreja de Deus. Então eu preciso ter o comportamento de igreja. Eu preciso ter um perfil de igreja. Eu preciso ter uma história de igreja. Eu preciso ter um direcionamento como igreja. Já que eu digo que sou igreja, então eu preciso ter isso. E para isso acontecer, Atos 1:8 aqui está dizendo, testemunho. Para mim, eu digo, um testemunho vale muito mais do que uma palavra. Você pode pregar para mim 3 horas, 2 horas, ininterrupta, direto. Uma palavra muito forte e abençoada. Você pode pregar isso para mim, você pode pregar isso na igreja onde você está. Você pode trazer um ensino de 2, 3 horas. Mas se não houver um testemunho, de nada isso adianta. Se não houver um testemunho que realmente ouve o agir de Deus, tudo isso que você está falando, todo esse tempo, de nada adianta. Deus nos chamou para a mudança, irmão. Deus nos chamou para ser igreja que muda, que transforma, que salva, que liberta, que batiza nas águas e no Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Observe que no versículo próximo que nós vamos ver aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, está escrito, e que pregues a palavra de Deus, inste tempo e fora de tempo, retarguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade da doutrina. A palavra de Deus, obreira, tem que ser pregada, tempo e fora de tempo, com sabedoria, na hora exata que Deus promoveu. E aí o nome do Senhor vai ser engrandecido. Louvado seja Deus. Repreenda na direção de Deus. Repreenda na vontade do Senhor. Não repreenda na sua vontade. Não repreenda na sua força, do seu braço, da sua vocação. Mas repreenda baseado na palavra. Repreenda com base bíblica. E aí Deus vai te abençoar. Sabe por quê? Porque você está sendo direcionado na repreensão, na doutrina, pelo Espírito do Senhor. Quando nós recebemos a repreensão, a doutrina de Deus, sentimos o impacto, Somos abençoados, mas sentimos o impacto da repreensão, porque veio de Deus, veio do Senhor. Coisa boa é quando a igreja, ela abre o seu coração nos cultos e fala, Senhor, fala conforme o que nós precisamos ouvir, o que nós precisamos entender. Não é o que eu quero, não é o que eu preciso da minha vontade, mas o que eu necessito. E aí o Senhor irá falar, esclarecer. Senhor, tenha liberdade pelo Teu Espírito Santo de operar em nosso meio. Tem gente que não fala mais isso hoje em dia. Tem muitos lugares, obreiros, obreiras, não tem mais essa visão. Não dá mais espaço para o Espírito Santo operar. Não dá mais espaço para o Espírito Santo executar a sua obra. Tem gente que quer ensinar o Espírito Santo a trabalhar. Tem gente que quer ensinar a colocar palavras onde que não é para colocar. Tem gente que quer ensinar Deus a fazer, a acontecer. Saia desse rumo, irmão, enquanto há tempo. Saia desse pensamento enquanto há tempo. Deixa a liberdade do Espírito, irmão.
Deixa o Senhor trabalhar. A casa é do Senhor, não é assim? A casa é do Senhor. A obra é do Senhor. A palavra é do Senhor. O Espírito Santo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Então para que eu vou me envolver numa coisa que é do Senhor? Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor realizar, que você vai ver as glórias de Deus, a nuvem do Senhor de glória, de bênção, de resposta vai acontecer. Tudo que estiver travado, tudo que estiver engessado, vai cair por terra. Sabe por quê? Porque eu estou dando liberdade. Abrir os olhos para que o Espírito do Senhor opere de uma forma maravilhosa e poderosa. Aí eu vou tendo perseverança, porque eu estou vendo o agir de Deus acontecer. Tiago, abra a tua Bíblia aí. Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós falta sabedoria, peça a Deus para que todos dá liberalmente. E o lança o rosto e se lhe há dado. Olha só que coisa maravilhosa. Oh Deus, eu não sei, mas eu peço para que eu tenha. Oh Deus, eu não consigo me expressar, mas eu peço para que eu consiga. Deus chamou para isso, irmão. Cada um tem um perfil, entendeu? Se você quer pedir para Deus ser um mensageiro abençoado, peça para Deus entendimento, conhecimento, libertação. Peça para Deus uma santidade. Peça para Deus para que Ele comece a trabalhar nisso em você. E você vai conseguir ter um ânimo, um desejo, uma perseverança de ler palavra, de ler Bíblia, de conhecer aquilo que Deus quer que você conheça. E você vai ter a oportunidade. Olha, você pode não ter oportunidade aí na tua casa de oração, mas o campo é grande, irmão. O mundo aí, ó, te esperando. Não fica olhando para isso. Aprende-se isso, que isso é uma bobagem. Porque Deus abre portas. Se o teu líder fecha você, Deus abre aí em outro lugar. Entendeu? Faça a tua parte. Você que é líder, que não tem mais visão de Deus, entenda que todos foram chamados. Você que é um obreiro de grandes proporção, lembre-se, tudo acontece se Deus fazer. Senão, não vai dar certo. Amém? Então faça com sabedoria e com entendimento. Não atropele as coisas. Deixa Deus realizar e Deus vai te abençoar. Deus vai te dar graça e conhecimento, vai te abrir portas do conhecimento. Você almeja fazer um curso? Precisa. O obreiro tem que se aprimorar. O obreiro precisa estudar a palavra, precisa ler livros. Tem a internet que ajuda para quem não tem condições também de comprar bons livros. Mas se puder comprar, compre. Vai ser bênção, vai ser vitória. Saia daquele pensamento antigo, que muitos irmãos lá da época antiga falavam que uma teologia era coisa do diabo. Saia desse pensamento. O nome já diz, teologia, estudo para Deus, estudo de Deus. Quando é uma teologia boa, que tem um alimento sólido, alimente disso. E lembre-se de uma coisa, teologia vai ficar em segundo plano, a Bíblia em primeiro. Nunca inverte a situação. Deixe sempre a palavra de Deus como primeiro plano e a teologia que você estudou em segundo plano. E quando for a hora certinha de Deus te usar, você vai unir os dois e vai ser vitórias. Vai ser bênção, as pessoas vão te ouvir, o nome do Senhor vai ser glorificado, você vai se sentir alegre, porque você vai ver a absorção da tua palavra, as pessoas ouvindo você vai sentir que a resposta dos ouvintes, a resposta da irmandade de estar te recebendo aquela tua palavra abençoada, aquele teu ensino abençoado, e você vai ver que Deus está no negócio e fazendo crescer. Abra a tua Bíblia em Mateus no capítulo 11, no versículo 28, Isso é importante. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e vos aliviarei. Quantas pessoas estão cansadas dentro da igreja? Quantas pessoas estão tendo uma vida de opressão, sendo oprimidas por um direcionamento errado de líderes, de ensinos errados, de orientações erradas, de uma mentoria extremamente descabida? Mas quando nós olhamos para Jesus, 11:28 de Mateus, eu vou para a igreja, vou para a casa de Deus, olhando para o Senhor, olhando para Cristo, meu Salvador, essas coisas eu vou refutando, porque eu vou aprendendo do Senhor, eu vou crescendo, vou tendo perseverança, tendo ousadia. O obreiro precisa ter ousadia, não é ousadia humana, é ousadia do Espírito. O obreira precisa ser ousado, precisa falar a verdade, precisa combater com a verdade, não importa quem quer que seja. Se você tiver medo, o medo vai te pegar a vida toda.
O medo vai te abraçar e você vai viver uma vida ministerial com medo, com receio e com frustração. Agora, quando você tem a verdade, combatendo com a verdade, você vai ver uma coisa. Quem vai prevalecer nesse assunto todo? A verdade, porque nada pode ir contra a não ser a própria verdade. Então, quando você tem a ousadia do Espírito e com a ética que o obreiro precisa ter, ética ministerial, a ética eclesiástica, todas essas coisas são ingredientes de uma vida abençoadora. A submissão, ela se envolve nisso. A coragem, ela se envolve nisso. A paciência, ela se envolve nisso. Quando a gente atribui a ética a todo o contexto de uma vida cristã. Quando eu tenho uma vida cristã com uma ética ministerial, eu entendo que Deus colocou uma liderança para abençoar e ser abençoado. Agora, quando a liderança não tem a visão e o linguajar de Deus, você tem a verdade, você tem a ousadia. Agora, se você quer ter uma vida contínua de grandes decepções e frustrações, fique como está e permaneça. Agora, se você quer ter mudança com o Senhor, ore a Deus, para que Deus abra os olhos dos homens e entenda qual é a sua perfeita e agradável vontade. Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, está escrito: louvado seja o nome do Senhor. Tudo quando vier às suas mãos, tudo, olha a missão que está nas tuas mãos. Faça conforme as tuas forças. Glória a Jesus. Porque lá, quando estiver lá na sepultura, irmão, onde lá na frente nós iremos, se Jesus não voltar antes, não vai ter como ter essa obra. Nada, a indústria, a ciência, nenhuma sabedoria alguma haverá. Então, o momento é agora. Eu costumo dizer que fazendo a obra de Deus é o momento. Lógico, todo momento tem um início, meio e fim. Mas a obra de Deus, ela tem um momento. Você tem um momento de fazer a obra de Deus? Porque quando você faz a obra de Deus nesse momento, nesse contexto, você pode ver, tem um momento de orar, tem um momento de pregar, tem um momento de ouvir, tem um momento de falar, tem um momento de ensinar, tem um momento de louvar, tem um momento de interceder. Tudo é um momento, tudo é um tempo que Deus prepara para cada um de nós. Quando é um culto, é um momento, é um tempo do culto, não é verdade? Já começa com um momento, tempo de início ao fim do culto. É um intervalo de espaço. E desse intervalo de espaço é onde eu devo me interagir com Deus, através do teu Santo Espírito. Interagir com Deus através da oração. Interagir com Deus através de um louvor. E interagir com Deus através da minha confiança no Senhor. Interagir com Deus da minha adoração. Interagir com Deus do meu lançar o meu pão, o meu melhor, trazer o meu melhor para o Senhor. Eu estou interagindo com o Pai. E quando eu estou interagindo com o Pai, eu sinto a presença, a glória do Espírito Santo. E aí, o que vai acontecendo aí? Todas aquelas situações de opressão, toda aquela situação enganosa, de dor, de tristeza, vão sendo retiradas, vão sendo tiradas, porque Jesus chegou, Jesus se apresentou primeiro, e aí eu estou me envolvido nessa interação com o Senhor. E quando eu estou me envolvido nessa interação com o Senhor, bênção de Deus vai acontecendo, vai destravando aquilo que está travado, e aquilo que precisa acontecer sobre nossa vida, obreiro, obreira, vai acontecendo. Você quer crescer ministerialmente? Faça isso. Interaja com Deus, com sinceridade, com verdade, com amor, com zelo, com perseverança, com paciência, com coragem, com ousadia. Interaja com Deus, todas essas coisas, porque você vai ver que o Espírito Santo, ele vai te tomar de uma forma poderosa e gloriosa para ser um grande atalaia, para ser um grande instrumento das mãos do Senhor. E a bênção de Deus vai acontecer ministerialmente. Você vai ver o seu crescimento, porque Deus vai tocar na liderança para você ser visto. E você vai ser valorizado. O seu esforço, a sua presença na casa de Deus vai ser valorizada porque você está numa interação com Deus. Olha só que coisa boa. Que coisa tremenda. Você está numa comunicação íntima com o Senhor. É isso que Deus quer com todos na casa dele. Ele quer essa comunicação. Agora, quando nós chegamos na casa de Deus, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não guardamos o nosso pé ao entrar na casa de Deus. Onde está o temor a Deus nos dias de hoje? Onde está a reverência a Deus nos dias de hoje? Quem eu devo adorar? Quem que eu devo venerar? Quem que eu devo ofertar? Quem que eu devo estar? Quem eu devo ser nos dias atuais?
Qual é o meu motivo? Qual é a minha razão de estar? Eu preciso entender isso. Essa interação com Deus vai sendo revelada. E na leitura da tua palavra, Ele vai esclarecendo todas as coisas. Quem lê, entenda. Quem lê, vai sabendo das coisas de Deus, sobre tudo que Deus tem feito. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Então, observe como é tremendo essa questão de Deus sobre nossa vida. Tudo há tempo. Deus não chamou nenhum de nós que fazemos o santo ofício para estar afoito, para estar desesperado com as coisas do dia a dia, para estar com medo das coisas do dia a dia, para não acreditar que o tempo Deus está trabalhando nos dias de hoje. Então Deus nos chamou para que todo esse tempo determinado pelo Espírito do Senhor em nossas vidas, que se nós dizemos que somos igreja, somos guiados por Deus, não somos? Ou não somos? Somos guiados por Deus. E se somos guiados por Deus, nós começamos a ter o quê? Visão de Deus, né? Se nós temos a visão de Deus, então Deus é o quê? Amor. Então agora eu tenho a visão de Deus e tenho o amor de Deus. Então se eu tenho o amor de Deus se expressa numa compaixão e numa empatia ao próximo. Olha, tudo isso vai aderindo sobre a minha vida, vai entrando sobre a minha vida. O amor de Deus, a pessoa bendita do Senhor, o brilho do Espírito Santo, a graça de Jesus sobre nossas vidas, o amor expresso que é o Cristo Jesus, tudo isso vai crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos entendendo o que Deus quer sobre nossa vida, encontramos na Bíblia vários e vários motivos, né? Efésios no capítulo 5, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábio. Deus não chamou ninguém para ser nércio, entendeu? Por isso que eu disse, ousadia, sabedoria. Nércio, Deus não chamou. O mundo prepara as pessoas para ter uma vida assim. Por quê? Pessoas escravizadas. Mas a igreja, não. A igreja, tudo um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só palavra, uma só virtude. Lucas, no capítulo 5, versículo 5, que a obreira precisa ter conhecimento da palavra, que maneje bem a palavra da verdade. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, nós havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E aí? Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O obreiro precisa estar debaixo da direção da palavra. O obreiro precisa estar debaixo da voz do Senhor. Não é fazer por si só. Não é fazer um mecanismo, fazer uma emoção aqui, para que todo mundo veja e chame: esse é um obreiro, esse é um grande obreiro. Não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona, não. Vamos ver em Salmo, capítulo 1, número 1, verso 2. Antes de todo o prazer que eu devo ter, no prazer da lei do Senhor, porque se eu tenho prazer na lei de Deus, eu medito na palavra de Deus de dia e de noite. Medite, irmão. Está na tua mão aí, ó. A Bíblia, a palavra. Tem a Bíblia eletrônica, está tudo na tua mão. Use a ferramenta que está na tua mão para o bem. Use aquilo que Deus te deu para o teu crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Marcos, no capítulo 3, versículo 13 ao 15, e subiu ao monte e chamou por si os que vieram com ele. E nomeou 12, olha aí, para que estivéssemos com ele e mandasse-o pregar. Versículo 15, para que tivesse o poder de curar enfermidades e expulsar os demônios. Quando o obreiro está na presença de Deus, o poder de Deus também está sobre ele. Quando o obreiro está na graça de Deus, o poder de Deus, as virtudes estão sobre ele. Aí Deus usa para pregar, para ensinar, Deus usa para ir para o campo, para que essa missão seja grande, missão de resgate, abençoadora. E o poder que Deus, através do nome dele, expulsa os demônios e cura os enfermos. Entendeu? Por isso que não pode ter medo e receio da missão de Deus sobre a tua vida. Glórias ao nome de Jesus. Primeiras cartas aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santificou de tudo o vosso espírito, a alma, o corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então eu preciso ter santificação em tudo. É difícil, né? Porque o dia a dia é complicado, é uma luta. Para que o vosso espírito, aí nesse caso o meu espírito e a minha alma, seja plenamente conservado perante o Senhor, irrepreensível, olha aí, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa gloriosa.
irrepreensível, separado para o Senhor. João, no capítulo 4, versículo 35, e disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, Jesus, ele veio com a missão. A missão dele era salvar o que estava perdido, resgatar o que estava longe de Deus, salvar a humanidade, o unigênito do Pai, o melhor de Deus. E perguntaram para ele qual que era a vontade dele. A vontade dele era fazer a vontade do Pai. Qual que é a tua vontade, meu irmão? Qual que é a tua vontade, irmã, quando você está diante do Pai? Qual que é a vontade que você tem expressado todos esses tempos aí? É a vontade do Pai ou é a tua vontade? É a vontade do Pai ou é a vontade própria ministerial? É o crescimento próprio ministerial. Você que é um obreiro aí, você que é uma obreira que Deus te chamou, qual que é a sua vontade hoje? É fazer a vontade do Pai ou é a sua vontade? 2 Timóteo no capítulo 2, versículo 15, procura-te apresentar-te a Deus aprovado, louvado seja o nome do Senhor. Aprovado. Existem muitas pessoas que, se eu disser que está sendo reprovada, alguém pode pensar que eu estou sendo muito pejorativo ou pré-julgando. Mas eu quero dizer uma coisa: analise e reflita o seu perfil de obreiro, se você é aprovado. Deus já te aprovou, porque Ele te chamou. Você não foi chamado, você não se chamou, você foi chamado. Então, se você foi chamado, é porque Deus está te aprovando para o santo ofício. Que não se sinta vergonha do Evangelho, que não se sinta vergonha de manejar bem a palavra de Deus. Quando Paulo disse isso para Timóteo, Timóteo jovem, uma pessoa que tinha um entendimento aberto para a palavra, crescente para o santo ofício ministerial, que teve pessoas que o ajudou, sua avó, sua mãe, né? Lloyd e Eunice, foram vó e mãe de Timóteo, e teve um grande professor que foi o apóstolo Paulo, um grande instrutor, um grande mentor, porque ele ensinava a Timóteo a ser um obreiro de valor, ele ensinava a Timóteo a ser um obreiro com uma categoria espiritual profunda, não é um obreiro qualquer. Ele chamou Timóteo para ter um compromisso realmente muito grande com o Senhor. E é assim que Deus faz com nós. Uma profundidade do conhecimento. E Deus coloca pessoas boas para estar do nosso lado, para aprendermos a palavra, para estarmos entendendo coisas da obra de Deus. E isso é bom, porque a palavra de Deus é para todos. Não é para alguns, é para todos. Então, quando nós temos essa visão de crescimento, louvado seja Deus, nós vimos que eu preciso me apresentar diante de Deus aprovado. Eu preciso me apresentar diante de Deus que agrada ao Senhor. Não é agradar o homem. Agradar o homem é um outro contexto. Eu preciso agradar a Deus primeiramente. Porque se eu agradar o homem, e se eu desagradar a Deus, como é que faz? Como que eu vou apresentar a Deus o meu melhor, se eu não estou agradando Ele? Só estou agradando o homem. Eu preciso agradar a Deus, e isso vai ter um reflexo que vai agradar o homem e a todos que estarem ali presentes. É assim que Deus trabalha em nossos corações. Amém? Deus continue abençoando cada irmão, cada irmã que está conosco nessa noite. Que Deus continue abençoando o teu ministério. Que Deus continue abençoando a tua casa. Que Deus continue abençoando a obra ministerial sobre a tua vida. Vamos fazer um rápido intervalo. Glórias a Deus. E continuaremos com o término do nosso programa para a glória de Jesus. Seja muito bem-vindo mais uma vez para o nosso programa Momento Bíblico. Programa esse que tem um intuito único de tentar levar o melhor de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Tua história como obreiro, tua história como uma obreira de Deus, como alguém que foi chamado pelo Senhor. E Deus tem coisas grandes para nós, irmãos, para a tua vida e para a tua história. Deus continue abençoando cada irmão que está no Nordeste, que está no Sul, que está em outros países agora, nos acompanhando no nosso programa, pelo carinho e pela dedicação. Só tenho a pedir a Jesus que continue abençoando a tua vida. Deus abençoe o meu ministério, Deus abençoe o teu ministério.
quarta-feira que vem estaremos novamente aqui com o nosso programa Momento Bíblico, nos estúdios da TV Sem Publicidade, fazendo com que o ID de Jesus aconteça em todos os momentos. Deus continue dando vitória, dando graça para cada um de nós. Tenha uma boa noite abençoada, tenha uma boa noite cheia da virtude, da paz, da graça de Jesus. E eu te espero quarta-feira que vem, às 21 horas aqui. Amém? Fique com Deus e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.